Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Saúde na TV. Hoje recebendo um doutor, um médico por demais conhecido na cidade, respeitado, cardiologista da GEMA de Porto Alegre, formado e criado em que cidade, meu doutor? Vamos tirar a máscara. À vontade. Para a gente poder falar um pouco melhor, né? Nascido e criado? Eu sou natural de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, olha aí. Ó. Isso. Fiz minha formação, fiz a Faculdade de Medicina em Rio Grande, né? Na Universidade de Rio Grande. E o resto da minha formação eu fiz em Porto Alegre. Porto Alegre, né? De Porto Alegre eu vim para cá. Direto para Farroupilha? Isso. Mas por que Farroupilha se o senhor é de Bento? Porque eu morei muitos anos em Caxias também. Antes de fazer a faculdade, eu morei muitos anos em Caxias. E alguns amigos meus tinham vindo para Farroupilha, trabalhar em Farroupilha. Falaram bem da cidade? Falaram bem da cidade. Tinha dois hospitais? Isso, tinha 2 hospitais. E eu tive contato com o Dr. Ervindo, que é outro cardiologista aqui da cidade, né? O Ervindo veio antes que tu? Antes, que já estava aqui, e ele me disse que ele estava tendo bastante trabalho, precisava de ajuda, de companhia aí para fazer a cardiologia na cidade. Fui muito bem recebido por ele, inclusive, pelos outros. Bacana. O que não é muito normal na categoria da mesma concorrência, né? Não, eu e ele nós temos uma relação muito boa, né? Nós estamos bem desde sempre, trabalhamos, sempre que possível a gente trabalha junto, né? Dividimos por muitos anos o sobreaviso no hospital, sobreaviso de cardiologia no Hospital São Carlos e na Unimed. Um cobria o outro na falta. E tudo. Isso. Por muitos anos, 15 dias eu ficava de sobreaviso e 15 dias ele. Para não maltratar muito. Natal eu ficava, Ano Novo ele, e a gente fazia assim durante mais de 10 anos a gente fez isso. E dessa forma o hospital, tanto o hospital quanto a Unimed, sempre teria um cardiologista quando precisasse de alguma urgência, alguma necessidade, né? Isso funcionou bem por um longo período, né? Que bacana. Isso é o que te leva bem da vida e essas amizades boas, né, doutor? Exato. E os outros médicos aqui da cidade também sempre me receberam muito bem. Então eu cheguei muito contente aqui, trabalhei por muitos anos de forma muito contente aqui na cidade, né? Isso já faz 30 anos? Isso faz uns 25 anos. 25, né? Mais ou menos. Eu achei que era 30. Em torno dos 25 anos. É uma vida, né, doutor? Construiu, casou aqui, teve filhos aqui e tudo. Isso. E a esposa é de onde? É de Farroupilha. De Farroupilha também. A esposa é de Farroupilha. Então, é isso aí, muito bem. Doutor, a última vez que estivemos aqui era o início da pandemia praticamente, foi ali por maio, né? Pelo que a gente analisou, o senhor acertou a maioria das previsões que o senhor fez ali? Mais ou menos era a expectativa que nós tínhamos, né, dos acontecimentos, né, tanto como o Brasil iria responder à pandemia, né, os outros países também, falamos alguma coisa sobre a vacina, sobre tratamento, né, Exato. E as coisas seguiram até uma coisa que eu acho que ninguém imaginou, ninguém acertou, foi que seria uma tragédia tão grande, né? Exato. Ninguém imaginou que nós teríamos no Brasil a quantidade de óbitos que nós temos, né? Nós achávamos que talvez chegasse a 100 mil no máximo, né? E nós já estamos com quase 175 mil óbitos, né? Quase 200 mil óbitos, né? Vocês têm grupo de estudo, tem os estudos científicos que vocês recebem regularmente, né? E conversam bastante entre vocês também nos grupos, né? Sim, nós temos, entre os médicos a gente discute muito, né? Discute sobre todos os assuntos, até porque as coisas vão mudando e porque o pensamento de alguns médicos é diferente de outros, né? Sendo uma doença relativamente nova, né? Existem ainda várias coisas que a gente não sabe e algumas coisas que demoram para fixar o conhecimento. Então isso estamos constantemente em conversas, discussões, às vezes discussões acaloradas. Boas também, né? Dessas que surge a pesquisa, né? Exato, às vezes a gente se força a estudar, se força a revisar algumas coisas, pedir auxílio para os especialistas, né? A gente fala aqui de pandemia, mas como da outra vez, eu sempre gosto de lembrar que eu não sou um especialista em doenças infecciosas, né? Eu sou cardiologista, intensivista, fiz medicina interna também, mas essa pandemia não está dentro da minha especialidade, né? Isso é uma coisa mais para infectologistas, epidemiologistas, virologistas,
que são os especialistas que estudam só isso. São Então a gente mesmo. procura se manter atualizado, a gente costuma discutir nos grupos e sempre que possível a gente entrar em contato com o pessoal que sabe mais do que a gente, né? Sim. Sabe mais do que nós e aí pega as informações deles, né? Porque o senhor no dia a dia, o senhor lida com todo tipo de cliente, né? E eles lhe perguntam, a primeira coisa quando entra deve ser como é que está o Covid, né, doutor? Sim. Eu ainda atendo pacientes Covid no pronto atendimento da Unimed, né? Ainda tem isso aí. Então eu faço esse atendimento inicial ali dos pacientes quando chegam para consultar com os sintomas, né? Eu tenho contato mais com eles lá. No meu consultório eu faço mais cardiologia atualmente, né? Mas a pessoa que vem pelo coração também quer saber como é que está o Covid. Né? Sempre alguma informação, alguma coisa, né? Todo mundo está temeroso, né, doutor? Sim, e com razão, né? Com razão. Nós temos que estar temerosos mesmo, né? O senhor, na outra vez, comentou mais ou menos assim, que eu me lembro, que a mortalidade seria em 3%. Isso se confirmou também? Se confirmou, exatamente. A mortalidade é em torno de 3%, tá? No mundo ela está em 2,5%. Certo, né? em torno disso, tá? No Brasil é um pouquinho pior, tá? No Brasil, eu trouxe até os números. Não, aqui fica à vontade, se quiser passar. No Brasil é um pouquinho acima disso, né? E em Farroupilha nós estamos muito bem. Em Farroupilha a nossa mortalidade é menos de 1%. Né? O que o senhor atribui em Farroupilha a isso, doutor? Foi o cuidado inicial que o pessoal aderiu às máscaras, o protocolo? Sim, sem dúvida. Farroupilha nós estamos muito bem. Até da região aqui da Serra, nós somos talvez a melhor cidade. Olha, nós temos, eu vou dizer apenas, né, desculpe a palavra apenas, sim, mas apenas 21 óbitos. Né? Se fosse um já seria triste. Talvez esteja um pouco abaixo da realidade esse número, mas também não está muito fora, né? Se for. E isso, pelo cálculo que eu fiz com os números de ontem da prefeitura, nós temos 242 casos ativos ontem. Isso vai ser atualizado durante a tarde, né? Mas 242 casos ativos, tinha 7 internados na UTI, né? 2.555 casos totais até agora, e com 21 óbitos, o que dá uma mortalidade de 0,8%, né? Bem abaixo dos 2,5% que é o do Brasil, assim, né? Uma prática que surgiu, muitos estatísticas que se morrem só de Covid agora. Isso foi uma forçada de barra de alguns municípios que, com o objetivo de trazer recursos, esses números não poderão estar... Olha, no mundo inteiro os números estão subestimados. Existem muito mais mortes do que nós estamos falando. No mundo inteiro. As pesquisas mostram isso, que no mundo inteiro os números estão subestimados. A única exceção é a Bélgica. Se vocês forem ver hoje, a Bélgica é o país que tem mais mortes por Covid por número de habitantes. Mas por que a Bélgica? Um país europeu, um país rico, né, um país pequeno que tem condições de controlar, né? Porque na Bélgica eles decidiram que todas as mortes sem explicação entrariam nos números da Covid. Então foi o único país que fez isso. O resto, todos os países estão escondendo as mortes, né? Estão diminuindo o número de mortes. É o contrário do que o pessoal fala. No Brasil, inclusive? No Brasil, inclusive. Né? Então, assim, como é que eu digo isso? Por que tu diz isso, assim? Claro, a gente não tem nem como provar isso. Sim, né? Exato, não tem como provar isso. Mas é que existem várias maneiras de você preencher o atestado de óbito. Quando você preenche o atestado de óbito, você tem várias maneiras de preenchê-lo. E os números que você coloca ali, que é o número da doença, quando você preenche, é o que vai dar isso, que vai levar a estatística. Né? Então, o Brasil não tem uma coordenação geral. O Brasil está perdido na coordenação da pandemia. Não existe uma coordenação. Cada estado faz o que pensa. Os governadores, foi determinado que caberia a eles, né? Agem politicamente. Cada prefeito faz o que acha melhor, né? Então, com isso, a forma que tu preenche o atestado de óbito, ela determina a estatística da morte do paciente, né? São vários itens, né? São vários itens, exatamente. Então depende ali o que você coloca, né? Se você não tem certeza, se você não fez o exame,
no paciente e o paciente morreu, você não pode, a princípio, dizer que foi Covid, mesmo que você esteja desconfiando que foi. Então, você coloca o que causou infecção respiratória grave. Né? Essa é a causa do óbito. Certo. Mas o que causou a infecção respiratória grave? Só vão saber se foi o Covid, exame. Se for coletado o exame, ou aguardamos o exame que foi coletado antes do óbito, ou é coletado quando o paciente veio a falecer. Né? Então, mas aí a gente tem que trocar o atestado, tem que fazer uma modificação no atestado de óbito, às vezes, né? E nem todos estão dispostos a fazer essa modificação. Então essa é uma explicação. A outra explicação é que o paciente teve Covid e foi para o hospital, internou no hospital, ficou 2 meses no hospital. Melhorou da Covid, vamos dizer, mas pegou uma outra infecção no hospital. Morreu de quê daí? Aí morreu de quê? Da outra infecção. Não foi da Covid que ele morreu. Mas se ele não tivesse tido Covid, ele não tinha ido para o hospital. Né? Então a Covid faz parte da cascata que levou a falecer. Se ele estivesse em casa, ele não teria pego infecção hospitalar, entende? Então a Covid faz parte dessa escala. Se não existisse Covid, ele não estaria no hospital, ele não teria pego aquela infecção por aquele germe, né? Fácil de entender, né? Exatamente. Então, ou o paciente entrou em insuficiência renal pela Covid, né? Então tudo depende da forma como você preenche. E essas coisas é que fazem com que os estudos em vários países mostraram que, além de existir mais casos de Covid do que nós pensamos, existem mais óbitos do que nós pensamos. E com relação à vacina, doutor, existe assim essa briga política de São Paulo, do Bolsonaro, do Covas, da chinesa e tal. O que o senhor fala sobre a vacina? Assim, o senhor, como médico, se tiver uma vacina regulamentada, o senhor vai lá e toma como médico? Com certeza, né? Nossa, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Só para terminar esse raciocínio, sim. Hoje os Estados Unidos é o país que tem o maior número de contaminados e o maior número de óbitos. Tá? Os Estados Unidos é um país rico, um país que tem a melhor medicina do mundo, digamos, né? E é o que está pior. Em segundo vem a Índia. E em terceiro vem o Brasil. Olha só. A Índia, a gente sabe, é um país pobre, um país grande, um país que tem 1,3 bilhão problemas importantes, né? Mas, assim, por que os Estados Unidos e o Brasil, além de ter populações grandes, ser países grandes, por que eles estão tão mal assim, né? Porque são coisas que a gente tem que pensar. A China, que é um país que tem bilhões de habitantes e onde começou a pandemia, levando sempre em consideração que a China é um regime totalitário, então as informações são mais ou menos confiáveis, né? Mas a China, ela tem 4 mil óbitos. 4 mil, é o que eles dizem. 4 mil óbitos. 4 mil. Com não sei quantos bilhões de habitantes. Sim. E o Brasil tem 170 mil óbitos. O que a China fez que deu certo e que nós não fizemos? Isolou. E que os americanos não fizeram? Isolamento. Né? Então, assim, claro, sempre eu boto essa questão que a gente tem que levar as informações. Mas a Rússia também é um regime totalitário, né? Meio que disfarçado, mas Putin que manda. Mas a Rússia é um país tão grande quanto o Brasil, tem uma população enorme, né? E tem 40 mil óbitos. Então é isso que a gente tem que pensar. Isso não é muito discutido, a gente não vê isso. O pessoal discutir isso, vem cá, vamos lá na China, vamos ver o que eles fizeram lá, vamos ver o que eles estão fazendo, vamos ver se eles nos explicam, né? Então, ou a Rússia. Agora, duas coisas que parece que a gente sabe. Uma coisa que foi o lockdown. Que a China fez um lockdown bastante rigoroso logo na região de Wuhan, e na volta de Wuhan ali. E a outra coisa que agora estão vindo algumas informações recentes, mas parece que a China já começou a vacinar a partir de final de julho. Né? Julho para agosto eles já começaram a vacinar algumas, principalmente nas regiões de fronteira com Wuhan e algumas equipes médicas e algumas coisas especiais, né? Então algumas coisas eles fizeram, ou eles estão escondendo muitos óbitos, muitos mesmo, né? Ou
ou alguma coisa eles fizeram que deu certo, e a gente teria que aprender, porque ele tem outra coisa, eles tiveram a Covid-1, o SARS-CoV, primeiro SARS-CoV, eles tiveram alguns anos atrás. 2018, 2019, né? Eles tiveram, né? E eles aprenderam eles aprenderam alguma coisa, o Japão aprendeu com isso e a China aprendeu com isso. Nós tivemos H1N1 e não aprendemos absolutamente nada com isso. Comparando o NH com o Covid, o que o senhor me diz? Morreu mais antes ou hoje? Não, morreu bem menos com o H1N1. Foi bem menos grave a doença, né? Mas, assim, nós não aprendemos nada. Sim. Né? Era mais uma gripe. Era uma gripezinha também. E até hoje, alguns se recusam a fazer a vacina para H1N1. Então, quer dizer assim, então, se nós não aprendermos com os erros que a gente teve, a gente vai... Agora, quando acabar a Covid-19, vai ter a Covid-21 e nós vamos estar morrendo de novo, vamos estar discutindo vacina, vamos estar discutindo política. Mesmo nas nossas reuniões, onde nós discutimos o tratamento, como é que faz, como é que não faz, sempre aparece um que diz assim, porque a direita está querendo, porque a esquerda está querendo a vacina da China. Coisa não sabe? É política. Então assim, sempre entra alguém que quer, que tenta, entre os médicos, politizar. Estão escondendo porque querem que morra, sabe? Pô, não é por aí, a gente tem que... Tem que ser razão, né? Tem que pensar no... Eu acho que o médico tem que fazer medicina. Se quer fazer política, ele larga a medicina e vai ser político. Mas aí larga a medicina. E às vezes não dá certo, né? Aí... Sem comentários. Com relação, então, à vacina, o senhor defende sempre a vacina, porque Sim. mesmo que vinda da China, a maioria comprovado, né? Agora parece que, isso eu vi no televisão ali, no jornal, né? Que a Anvisa, que no Brasil mandou alguns representantes para a China, justamente para ver como é que está a coisa lá, para tentar entender o que está acontecendo, como é que é a vacina, o que eles fizeram, se está funcionando ou não, né? Então isso é uma coisa importante, né? Mas já deviam ter feito isso em julho. Isso era para ter feito porque a vacina saiu em agosto. Exato. Eles tinham que pegar um avião em julho e ter ido para lá, pedido licença e ido para lá. Vamos ver como é que tá, né? O que vocês vão fazer aí? Mesma coisa na Rússia. A Rússia tem uma vacina lá, Sputnik 5, que todo mundo está desconfiado, né? Mas também pega os caras, os cientistas, põe no avião e leva para a Rússia e manda eles olhar lá, ver se os caras deixam olhar, né? Então a gente tem que fazer esse tipo de coisa, porque o Brasil não fez nada, né? Não fez nada. Abriu os hospitais de campanha com dinheiro roubado era para abrir, mas não abriu. A maioria nem foi contratou funcionário e não pagou, né? Então o Brasil não fez nada, né? Assim, caixões, por isso que eu digo, quem critica a Farroupilha tem que olhar os números. Alguma coisa certa a Farroupilha fez. Com certeza. Né? A Farroupilha fez alguma coisa certa. O senhor atribui a prevenção? Eu atribuo a prevenção ao cuidado secundário, quando o paciente interna, ter uma equipe boa que atende o paciente. Isso poderia ter sido melhor? Com certeza poderia ter sido melhor. Eu não vi nenhum, nós brincamos até, foi ontem, eu não vi nenhum outdoor em Farroupilha dizendo assim, use máscara, lave as mãos e não faça festas. Tu viu algum outdoor? Tem poucos banners na cidade, do Sim de Lojas, né? A gente não vê isso. A prefeitura também botou algumas coisas, mas exato. Então assim, tinha que ser uma coisa que tinha que ser... mais maciça. Maciça, disseminada. Fiscalização, né? Querem manter o comércio aberto, querem manter a indústria aberta, beleza, mantenham aberto. Mas alguém tem que ir lá fiscalizar. Exato, eu também acho, porque a maioria quer trabalhar certo. Né? Sim, eu dou um atestado para o paciente ficar 14 dias em casa, de isolamento, porque ele tem suspeita de contaminação, 14, 10, 20, sei lá. Né? Mas eu não sei se ele está em casa. O médico, não sei. Alguém tem que saber. Monitorar. Alguém tem que ligar pro cara. Vem cá, tu tá em casa? Tem certeza? Tinha um bracelete aí que Curitiba estava fornecendo, né? São ideias. Uma ferramenta. São ideias, né? Outra coisa é telefonar pro paciente, saber como é que ele tá. Tu tá bem hoje? Vamos ver aqui, como é que tá a tua respiração, tu tá comendo, tu tá dormindo bem, tu fez febre, mediu, bota o termômetro, quanto é que tá a febre. Tô bem, beleza, amanhã eu vou te ligar de novo.
Acompanhamento, que é fácil de fazer, né? O paciente se sente seguro e tu sabe exatamente qual é a situação. Se nós temos, tu vê que nós temos aí 200 casos ativos, são 200 ligações de telefone por dia. Tu bota 10 pessoas, tu faz todas. Tranquilamente, né? Tranquilamente. E só para outro dado, né? Isso é da prefeitura. Eram 212 casos na quarta-feira e 242 na quinta, então 30. 30 de um dia para o outro. O prefeito falou aqui para nós que ele atribui mais ao finados do que a eleição, né? Mas as duas contribuíram, né? Porque olha, muita coisa contribui. Onde tem gente... Muita coisa contribui. Muita coisa. Tu vai num campo de futebol no domingo de manhã e tem quantos jogando bola lá? No mínimo 22, né? Sem máscara, depois vão tomar cerveja, depois se abraça, faz gol, se abraça, né? Isso é a primeira necessidade, fazer isso? Claro que não. Né? Então, assim, mas isso fora... Sim, muita coisa. Festas de noite, né? E, bom, e nós aqui, eu repito, nós estamos bem. Nós não, agora, Rio de Janeiro é terrível, né? Rio de Janeiro é terrível. Conseguiram cancelar agora os fogos no Rio, e praticamente no Brasil, esse Réveillon, né? Sim. Mas eu duvido que na beira da praia não vai estar lotado. Pois né? Doutor, o senhor não atribui também assim que o ser humano enjoa de ficar recluso e quer o convívio, que está no DNA nosso, né? Sim. Interagir e tudo. E o pessoal já ficou meio assim enjoado de tanta repressão, né? Claro, com certeza. E a gente põe no automático algumas coisas, com né? certeza, exatamente. Então, a gente vai relaxando lentamente, né? Antes cuidava mais, agora cuida menos. Com certeza, por isso que tem que ter um estímulo contínuo. Né? Tem que ter um estímulo contínuo. Né? O Brasil conseguiu eliminar várias doenças através da vacinação. Por quê? Porque tem um estímulo contínuo. Todo ano tem uma campanha de vacinação. Todo ano, olha, Zé Gotinha. Se você parar de fazer isso, como meio que pararam, diminuíram, nós já não alcançamos mais 90% de vacinação. Nós já tem lugares que é 70%, 50% de vacinação. Isso é uma catástrofe futura, né? Uma catástrofe que vai acontecer no futuro. Programado. Isso aí todo mundo sabe que vai acontecer, né? Só que... o senhor falou nas campanhas, o próprio Rotary se empenhou várias vezes, até porque vinha do Rotary Internacional, a vacina da polio, né? E realmente, se não tiver campanha, não funciona, né? Eu aqui, o prefeito passou uma publicidade para nós passamos 10 vezes por dia, e já venceu o contrato, eu continuo passando, porque eu acho que isso é utilidade pública, né? Sim, mas com certeza. Estou me preservando a minha família. Exato. Se você não tem um regime totalitário, onde tu é obrigado a fazer, que se tu não fizer, eu vou te prender, Ou dar um tiro, né? Nem nas Filipinas, né? Filipinas o cara foi bem claro, né? Quem sair na rua sem máscara vai levar um tiro na cabeça. Ninguém foi pra rua. Aí foi fácil, né? Aí foi fácil. É o mesmo que mata traficante, né? Aquele lá. Mas se tu não tem a gente brinca com essas coisas, né? Não, a gente mas brincar, é uma verdade, né? É uma coisa triste, né? A gente fala, mas é triste. Mas assim, se tu não tem um regime totalitário e tu obriga a pessoa a fazer as coisas, tu quer dar o direito a elas, tu tem que convencer. Tu tem que convencer a ir votar. Exato. Tu tem que convencer a tomar vacina, tu tem que convencer a tomar o remédio, tu tem que convencer... O médico faz muito isso. Doutor, eu não quero tomar esse remédio. Meu amigo, tu tem que tomar, senão tu vai morrer, tu vai morrer antes, teu colesterol vai subir, vai entupir tuas veias, tu tem que convencer o cara. Porque o cara tá meio assim, será que eu tenho que tomar mesmo? Será que esse cara não tá não é sócio da farmácia, quer me empurrar remédio? Tá ganhando uma viagem de laboratório? Aí tu, não, cara, olha aqui, os trabalhos mostram que se tu tomar, tu vai viver mais tempo, vamos lá. Tu tem que ter, e a mesma coisa, a gente tem que tentar convencer o pessoal que tem que usar máscara, que tem que lavar as mãos, que tem que fazer a vacina, né? Claro, dentro sempre tendo o respaldo científico das coisas, né? Não é nem na esquina ali fazer uma experiência. Não é chute, né? Locais de maior risco que o senhor atribui fora a aglomeração, assim, o que o senhor acha? O ônibus, por exemplo. Tá liberado, o ônibus, avião, essas coisas. Então, tem uns contrassensos que não tem cabimento, né? Tem. É difícil, né, doutor? Tem coisa que a gente não tem. Tem coisa que dá medo. Não tem o que dizer, o que fazer. Tem coisa que dá medo. Uma coisa é tu estar num lugar aberto, caminhando numa praça,
aí o risco é bem menor, né? O ar livre sempre livre poderá ter aquela gotícula que está viajando ali, muito, né? Não, muito raro, porque a gotícula que contamina nessa doença ela é grande, né? Ela é pesada. Então ela cai no chão e não espalha, né? Então, por isso que a gente pode usar essas máscaras de tecido aqui normais, quando a gente está num contato assim, social normal, assim, né? Já no hospital a gente já não pode usar essas máscaras de tecido, a gente tem que usar uma máscara já melhor, porque no hospital já tem mais fluxo, né? A gente usa oxigênio, a gente usa algumas coisas assim. Mas a gotícula, então, agora tu pega com a mão, tu pode te contaminar com a mão, né? Tu pode botar a mão no nariz, a mão nos olhos, né? Isso sim, mas assim, no ar ambiente, assim, a chance de contágio é muito baixa. É muito baixa. Agora, elevador fechado, ônibus, avião não é tanto também, porque o avião ele troca o ar, né? O avião ele tá sempre trocando o ar, né? O ar que tu recebeu, tu morria dentro do avião, né? Quando tu sobe, tu morria, né? Não tinha ar. Ele tá sempre trocando o ar, né? Então o avião até ajuda a mandar o bicho embora. Claro, tá sempre pressão negativa, né? Como tem nas UTIs também, né? Tu tem um sistema que tu tá sempre aspirando o ar, né? Então qualquer coisa vai embora, vai pra rua, vai pra fora, não fica parado ali dentro. Acontece no aeroporto tem uma cadeira assim, uma não, ou duas não, né? E no avião tu tá do lado. No avião tá do lado, né? Exato. Então, mas no avião tem essa troca rápida do ar ali. É uma boa informação. Mesmo assim é obrigado a usar máscara, né? Senão tu é retirado do voo, daquelas brigas, aquelas loucuras, né? Tem que usar máscara o tempo inteiro durante o voo. Mas o senhor tocou numa coisa assim que é bem claro, né? Eu até falei pro prefeito, vamos botar na rua ali, o comércio não tem toda essa culpa aí, né? Os caras querem vender e precisa, a economia também não pode parar, né? Senão nós vamos aonde com desemprego e até falta de algum alimento pode haver, né? Mas assim, ó, vai lá, o cara não está seguindo o protocolo, advertência, na próxima manda fechar, 60 dias, sei lá o quê, se fizer com como o senhor falou, os outros vão obedecer. Teria que pensar em alguma coisa, uma multa que seja, né? O sinal de trânsito, se a gente passa, não é multado? Teria que pensar, mas às vezes não precisa às vezes nem multar, acho que não, acho que é orientação e fiscalização. Mas tem alguns que são teimosos também. Né? Tem, mas aí tem que... chega lá e diz, pô, cara, qual é a tua? Olha aí, tio, vamos lá, dá uma força para nós, né? Doutor, a experiência mais vitoriosa que o senhor considera é o Japão? Qual é o país assim, que o senhor analisou que fizeram... tudo é a prevenção, tudo é Olha, eu vou te dizer só um dado que eu ouvi ontem até, depois eu não conferi, mas eu acredito que seja real. Morreu mais gente nos Estados Unidos ontem, num dia, 24 horas, do que o Japão desde o início da pandemia. Olha só. E a população do Japão é aquele ajuntamento, né? Tudo junto, mínimo, né? Então, mas eles já passaram por outras pandemias, né? Eles aprenderam, né? Eles têm uma disciplina. Muito maior do que qualquer um no mundo. É um povo que tem uma disciplina, né? A simples gripe comum, eles já saem de máscara, né? O brasileiro já... comigo não vai pegar isso aí, tá louco. Isso é papo furado. A cerveja cura. O brasileiro já é mais difícil. Mas assim, tu vê que os americanos também não são fáceis, né? Sim. Os americanos também não são fáceis, né? Mas os americanos tiveram muito azar, né? Que foi acontecer isso bem no Trump, né? Exato. Deram muito azar, né? É que o Trump e o Bolsonaro fizeram a mesma... Fizeram a tabelinha. Então isso aí é a gripezinha, vamos tocar... Eu assisti na televisão ontem, vamos entrar na política normal. Assisti na televisão ontem o Bolsonaro e a esposa dele numa reunião sem máscara, os dois, né? É um exemplo, né? Eles já passaram a doença, os dois, né? Já passaram. Mas a gente não sabe quanto tempo tu fica imunizado. Isso ainda é uma dúvida, né? É uma dúvida. Algumas pessoas já tiveram uma segunda infecção e foi mais grave do que a primeira. Já tem casos. Né? E além disso, ele não pode pensar nele, ele tem que pensar no que tu falou, na mensagem que ele está passando para o povo. Exato. Né? Porque se ele ficar doente, ele vai para o Albert Einstein, para o Sírio-Libanês. Agora, se o povo ficar doente, ele vai ter que ficar na fila esperando que alguém atenda, né? Então ele tem que pensar em todos, né? Inclusive dos que não votaram nele, né? Exato, ele é presidente do país, né? E é bem o que tu falou, é a mesma modus operandi do presidente dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é o primeiro
e o Brasil em óbitos, e o Brasil é o segundo. Ah, Coincidência ou não, né? O senhor já passou meia hora, olha só, doutor. Medicamentos, a cloroquina, como é que está esse negócio aí? Morta. Cloroquina Nem pensar. não existe mais. Esqueço isso. Já está provado, reprovado. Que usar corre o risco. Vários estudos internacionais já foi provado que não funciona. Estudo brasileiro, o nome do estudo chamado Coalizão, que é um estudo feito por coalizão. Os estudos médicos, eles têm nomes para a gente poder falar deles, né? Claro. Tem nomes bonitos, né? Claro. E o Coalizão, por quê? Porque são vários hospitais, né? Sírio-Libanês, Albert Einstein, Moinhos de Vento. Respeitáveis. Sim, que já fizeram o estudo. Coalizão são vários estudos, na verdade. São em torno de oito estudos, cada um testando alguma coisa, né? E um deles foi testado a cloroquina, hidroxicloroquina, sozinha, a hidroxicloroquina junto com outro antibiótico chamado azitromicina, que se usa muito também. Bastante falado também. Em casos leves, ou seja, aquele paciente que não precisa internar, né? Nada, não adiantou nada, não serviu para nada e mostrou que causa algumas alterações desagradáveis. Ninguém morreu, não morreu a mais por tomar o remédio. Não houve um aumento de mortalidade, mas ocorreram algumas alterações que nós já esperávamos pela potência das drogas mesmo, né? Certo. E um outro estudo coalizão também que foi usado em pacientes graves, aí pacientes que estão internados no hospital, pacientes de UTI, e esse estudo também, a princípio, não mostrou nenhuma efetividade, né? Então não funciona no paciente leve, no paciente que recém pegou a doença, e não funciona no paciente grave. A OMS, né, Organização Mundial da Saúde, inclusive, ela desautoriza qualquer pesquisa atualmente com cloroquina e hidroxicloroquina. O assunto está encerrado. E, inclusive, no estudo Coalizão, quando eles quiseram fazer essa parte com a cloroquina e hidroxicloroquina, alguns centros se recusaram a fazer. Porque já tinha uma experiência, né? Já está provado que não funciona, né? Então, o pessoal não vai sujar o nome de um centro de estudo aí por causa disso. É discutível, né? Porque tu está testando, está fazendo pesquisa, é ciência, né? Então é discutível. Mas assim, eles tiveram muita dificuldade em ter o número de pacientes necessários para fazer o estudo. Isso eu sei do organizador do estudo, né, que falou. E que eles tiveram dificuldade em ter o número de pacientes porque a maioria dos hospitais não aceitavam fazer isso. Eu tinha experiência anterior que... Tu sabe que não funciona e ainda tu corre o risco, tu tá sujeitando o teu paciente ao risco, melhor não fazer. Claro. Né? E o tratamento hoje, sim, já existe um tratamento para o Covid? Existe. Opa, claro que existe, mas não para formas leves. Formas leves, nada ainda. O início não? Não. O início, infelizmente, é uma gripe que a gente trata os sintomas gripais, tá? Então, isso também já está provado, e isso não sou eu que estou dizendo, né? Eu estou dizendo, sim, por mas porque científico. outras pessoas estão dizendo, né? Quem está dizendo isso? O grupo de infectologistas do Brasil, a Sociedade Brasileira de Infectologia. Sabem tudo. A NIH, que é o sistema de saúde da Inglaterra, né? Que é um dos mais reconhecidos, né? Público, né? Também já falou isso. A OMS também já falou isso. Os americanos, o Serviço de Infectologia dos norte-americanos, né? Sociedade de Infectologia norte-americana, estão dizendo isso, né? A gente só retrata o que a gente já sabe, né? Porque os trabalhos foram totalmente conclusivos, né? Agora, tu entra na internet, aí tem de tudo. Num grupo, e aí aparece um médico do interior do Rio de Janeiro, que ele é médico de uma especialidade lá que não tem nada a ver. E ele diz que ele usa tal coisa... E que ninguém morreu até agora. E que ele está salvando as vidas, quer dizer, o mundo inteiro está errado. Só aquele cara que nem é infectologista, que nem é especialista, e que na cabeça dele ele dormiu e acordou achando que aquele remédio funciona. É um problema. Vitamina, sei lá o quê. Aí fica difícil, né? A maior recomendação é muito cuidado e estar com uma boa saúde, né, doutor? Exatamente. Fora isso, hoje, esperar a vacina. E quando em situações de piora,
aí, claro, procurar o hospital e tudo, né? Exatamente. Outra droga que até nós tivemos uma grande discussão essa semana, que é o vermífugo, né? O famoso ivermectina, né? Ivermectina, exatamente, é um vermífugo, né? E aí, todas as sociedades dizem que não é para usar, que não funciona. Também, repito, a mesma coisa, tá? Mas eu me dei o trabalho de ir atrás dos estudos. Pesquisou. Pô, por que estão dizendo que esse negócio funciona, né? Aí eu me dei o trabalho, eu anotei alguns números aqui, que no mundo hoje tem 4.000, até quando eu pesquisei, né? 4.072 estudos sobre Covid. É uma coisa respeitável, né? Remédios dos mais diferentes possíveis, tem uns que eu não sei nem dizer o nome, né? Mas assim, várias coisas, plasma convalescente, anticorpos monoclonais, né? Hidroxicloroquina, coisa. E no Brasil, só no Brasil tem 129 estudos sobre terapia de Covid, certo? Da ivermectina, que é essa remédio para vermes que estão usando, tem 10 estudos no mundo. 10. Tá? Insignificante. E olha onde é que são esses estudos. Um é em Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. A Argentina até tinha uma boa... Sim, faz tempo que eles caíram, né? Eles eram bons. Até em cardiologia eles eram muito bons antigamente, né? Muito bem. Não li todos os estudos, que não dá tempo, né? Claro. Mas depois, o outro, Iraque, Turquia, Bangladesh, México, Egito e Singapura. O único que eu conheço bem é a Turquia, que eu acho que ele é um pouco adiantado, né? Mas eu vou dizer, nenhum desses produz ciência, né? Nenhum desses produz ciência. Né? Só tem tradição de cuidar. Então, assim, são trabalhos. E tem outra coisa também, assim, cloroquina, hidroxicloroquina. Isso foi tentado já outras vezes, foi tentado na chikungunya. A hidroxicloroquina foi tentada na chikungunya, aumentou a mortalidade. Foi tentado teve a epidemia de ebola em 2014 na África. Foi violento também. Morreu alguns milhares de pessoas. Tudo isso que se discute hoje foi discutido em 2014. Cloroquina, hidroxicloroquina, plasma convalescente, anticorpo monoclonal, vitaminas, antivirais, 5, 6. Agora também tem vários antivirais que estão sendo testados para Covid. Nada funcionou. Né? Então, assim, claro, é outro vírus, o comportamento dele é diferente, tudo. Mas, assim, do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico, só tem uma maneira da gente dizer que uma medicação funciona. Se for feito um trabalho por uma equipe respeitável. Esse trabalho tem que ter um grupo placebo, como foi feito com a vacina, tem que ter um grupo placebo, tem que ser randomizado, quer dizer, tem que ser, tu não sabe quem está tomando, tem que ser duplo cego, e tem que ter números confiáveis. E esse trabalho, ele tem que ser analisado por uma banca, para ver se está tudo certo mesmo, se não tem trampa. Porque para aparecer, o pessoal faz qualquer coisa. E para ganhar dinheiro. Né? E isso foi uma das coisas que aconteceu com aquele trabalho francês, né, que começou toda a história da cloroquina, né. Aquilo, na verdade, foi um estudo que foi publicado, a gente chama de pré-print. Pré-print quer dizer que ele lançou o estudo para o pessoal ver, sem passar por essa banca examinadora. Então, todo mundo leu aquele estudo, nossa! Achando que era o beleza, o cara é o gênio e esse remédio funciona. Quando a banca examinou, disse, não, tá tudo errado isso aqui. E aí juntar as penas. Só que aí já foi pro mundo inteiro, né? Então, enquanto não tem isso, mas no meio da pandemia não dá tempo de fazer isso. Como não dá tempo? Tem 4.000 trabalhos que estão fazendo, então nós temos 1 ano de pandemia. Como não dá tempo? Aliás, vários trabalhos de cloroquina foram suspensos. No meio do caminho suspenderam. Senão não vão fazer mais, porque já sabemos que não funciona. Né? Então... O senhor foi muito taxativo em maio. O que disse que se tomasse vacina, o senhor ia processar os caras que lhe dessem? Se tu me desse cloroquina, eu ia processar. Foi marcante. Uma maneira de falar. Marcante. Não, entendi. Maneira de falar, porque na verdade
o Conselho Federal de Medicina ele tomou uma atitude muito interessante. Ele orientou que cada médico deveria fazer, como é uma doença nova, que nós não sabemos tudo, nós ainda temos muitas dúvidas, muitas coisas estão sendo provadas e outras não. Então ele deu a seguinte orientação: cada médico tem o direito de dar o tratamento que ele considere correto pela sua consciência e pelo seu conhecimento. Com o paciente, né? Cada caso junto com o caso, paciente. né? E o paciente, ele concordando e assinando, dizendo que concordou, tudo certo. É uma coisa um tanto estranha, né? Porque eles disseram assim, olha, o remédio não funciona, mas se tu quiser dar, tu dá. Vou pepino. É meio estranho, né? Mas isso é bom porque, assim, claro, como a gente pode cometer algum erro sem ter a intenção, né? Pô, esse remédio parece que funciona, eu vou tentar. Né? Tô no desespero aqui, ou eu faço isso ou eu não faço nada. Alguns dizem isso, olha, ou eu faço isso ou eu não faço nada. A tentativa é sempre melhor do que nada, né? Eu acho que não, acho melhor tu não fazer nada porque tu pode fazer besteira. É mesmo? Eu acho melhor tu não fazer nada porque tu pode fazer besteira, mas é pior. O cara quando tá ali, vou morrer, não é melhor dar uma... Não. Não? Não. Olha só aí que é um problema. Olha só, é um pensamento Eu tinha um colega meu que o apelido dele era Tive uma Ideia. Ai. E aí quando ele tinha uma ideia... Era fatal. Era perigoso. Então, mas assim, então o Conselho Federal de Medicina ele deixou o médico livre para decidir com base nisso. Então, por um lado, foi muito bom, porque a gente pode cometer alguns erros, alguns enganos, sem ser responsabilizado por aquilo, né? Porque a gente está tentando ajudar, a gente está na ânsia de ajudar, né? É justo. Acho que nenhum médico está ali para fazer mal para o paciente. Pelo menos não deveria. Mas, por outro lado, foi ruim. Por outro lado, foi ruim porque cada um faz o que quer. Liberou geral. Então, o cara ouve as vozes da cabeça dele e resolve que dá vitamina lá vai curar, vai ajudar. E ele espalha isso na internet para todo mundo. A vitamina D, o que o senhor atribui da vitamina D? É uma vitamina que o corpo precisa que igual uma outra qualquer? Olha, eu atendi faz 2 semanas um paciente intoxicado por vitamina D. Tomou demais. Tomou demais. E qual é o sintoma? Náuseas, teve emagrecimento, teve problemas cardíacos, uma série de coisas. Olha só. Mas geralmente não dá sintoma também, né? Pode não dar sintomas. Mas assim, o problema principal, voltando ao fio da meada, dessa orientação é que cada um faz o que quer. E o pior é a falsa esperança que cria na população de que se eu tomar vitamina, seja lá qual for, eu estou mais forte e eu vou ter menos chance de pegar a doença. Ou se eu tomar tal remédio, eu vou me proteger. Todos dizem isso. Essa falsa esperança, será que não vai fazer com que esse paciente... mas eu estou bem, estou protegido, eu vou lá naquela festinha porque eu tomei o remédio, eu estou bem. Essas coisas que a gente tem que pensar um pouco, né? Assim, eu não critico a conduta dos outros, né? Eu acho que cada um tem o direito de fazer a sua conduta, mas a gente discute bastante isso entre os médicos. A gente tem o direito de discordar também. Sim, a gente tem o direito de discordar, a gente discute muito, briga, se xinga, coisa e tal, né? Doutor, o que eu vejo assim, no dia a dia, que a gente recebe muita informação, né? É a desinformação é o pior. Isso. Algumas coisas servem como... como é que é as fake news, né? Isso aí. Fake news são empresas que fazem isso, são grupos que fazem isso. É difícil tu... mas assim, tu não vai procurar uma informação médica no grupo do WhatsApp, né? Não tem como. Não, tu vai para os livros, certo? Tu vai para os livros, tu vai para os trabalhos, tu vai procurar um cara que sabe mais que tu e pede informação para ele, né? Aquele grupo que se reuniu lá de médicos, né? Um WhatsApp que estava rolando ali, 16 médicos e cientistas, queriam levar os governos para o Tribunal de Nuremberg. Eu nem investiguei se aquilo era verdadeiro ou não, mas certamente não é, né? Porque, certamente era alguma coisa. Mas existe tratamento para Covid em fases mais avançadas, né? Isso nós aprendemos, né? Os pacientes na UTI, o pessoal vem aprendendo nesses meses como tratar esses pacientes, né? Existe trabalho de corticoides que mostrou que nos pacientes graves o corticoide, que é um anti-inflamatório, né? No paciente grave, tá? Ele diminui a mortalidade e diminui o tempo de ventilação mecânica. Então esse estudo brasileiro, Coalizão, mostrou isso.
Esse estudo brasileiro, eu acho que é porque o número de pacientes era pequeno, mas ele mostrou só diminuição do tempo de ventilação mecânica, o tempo de tubo, né? Uhum. Mas um outro estudo chamado Recovery, que é um estudo internacional, esse mostrou que diminui a mortalidade também. Olha então, só. Isso é uma coisa que a gente usa. A gente. Sim, Os médicos fazem UTI, eu não faço mais. Sim. Mas, assim, a própria maneira de ventilar o paciente, né, a regulagem no ventilador, a maneira de posicionar o paciente, isso tudo o pessoal foi aprendendo, e com isso foi melhorando o atendimento do paciente, desde que tu tenha condições de dar um atendimento adequado. Tu tem que ter uma UTI, tu tem que ter uma equipe boa, né? Não dá para ficar atendendo o cara no corredor, né? Um paciente grave desse não dá, né? Bem, doutor, 45 minutos, doutor, de bate-papo. Terminou? É um bom tempo, né? As suas considerações finais da Câmara 2, que quer dar um recado para a turma aí, fica à Olha, vontade, nós doutor. falamos bastante coisa. Bastante, né? 45 minutos. Bastante coisa. Espero que tenha ajudado um pouco, né? Acredito que sim, ó. O senhor é um médico experiente, né? Mas eu acho que... nem todos vão concordar com o que eu falei, com certeza. Normal, tanto né? da parte política quanto da parte médica, né? Parte técnica. Mas eu acho que, independente disso, tem uma coisa que todos concordam, que é a prevenção. Né? Quase todos. Mas a maioria concorda, principalmente dos médicos, né? A maioria concorda que a prevenção é importante. E é isso que a gente tem que bater a tecla, né? Isso aí. A gente não precisa falar em lockdown, talvez, né? Mas assim, lockdown é fechar tudo, né? Claro. Né? Mas assim, se for para manter as coisas funcionando, se nós quisermos manter as coisas funcionando, o comércio funcionando, nós temos que ter um cuidado exagerado, um cuidado muito grande mesmo. Não podemos relaxar. E temos que lembrar que agora tem as festas de final de ano, né? O pessoal viaja então muito. Isso a gente tem que pensar muito, que talvez seja, se nós não cuidarmos, esse Natal pode ser o último, né? Olha aí, bom recado. Então é bom a gente continuar se cuidando. Houve um descuido, né? O país recrudesceu, nunca melhorou muito, né? Eu não me lembro que acho que nós não baixamos de 400 óbitos por dia, não chegou a baixar disso, não me lembro. Teve uns dias que foi menos, mas foi por erro de contabilidade, né? Mas assim, de 400 nós subimos para 700 óbitos de novo, né? Então houve uma piora da pandemia no Brasil, como houve nos Estados Unidos também. Nós somos bem parecidos, né? Então, coincidência. Quisera que a economia fosse igual. Né? Pois é. Mas eles vão demorar mais para sair da crise, né? Com certeza. Agora com essa curva mais longa, eles vão demorar mais a sair da crise. Mas, então, vamos tentar abaixar de novo essa curva, né? Diminuir novamente e torcer que a vacina venha, que venha uma vacina de boa qualidade, né? Uma vacina que dê uma imunização pelo menos de 6 meses, depois faz outra, né? Mas mais tempo, né? Uma sobrevida boa, 6 meses, né? 6 meses sem morrer ninguém é bastante, né? Muito, imagina. Depois faz de novo, faz o reforço, tem vacinas que tem reforço, né? Sim. Mas o mais importante, eu acho que o motivo de eu estar aqui hoje, falando sobre um assunto que eu não sou especialista, é reforçar a prevenção. Tá bom. Muito obrigado pelo seu tempo, é sempre uma satisfação receber o senhor, que o senhor sempre traz boas informações. Espero que passe isso aqui, nós voltamos só para a cardiologia, porque aquela primeira entrevista que o senhor nos deu aqui, dizendo que pode comer churrasco, que bababá, que esses estudos, isso e aquilo, isso que é notícia boa, né? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.